todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem pessoas novas, né? É o Tiago e o Tiago. Sinta-se à vontade, tá? Qualquer dúvida tem eu, tem o Reginaldo, Verônica, tá? Então, vamos agora fazer a nossa boa noite para quem está em casa, que eu esqueci. Não esqueço de vocês que estão em casa, hein? Boa noite para vocês também. Então, que sejam todos bem-vindos nesse momento. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Começando dando graças a Deus pelo dia de hoje, pelo dia do trabalho, né? Graças a Deus pela proteção que recebemos hoje, pelos livramentos que a gente nem tem ideia, né? Então, voltando agora aos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dia de hoje, pelo dia de trabalho, pela proteção. Vamos assim nos unindo, né, em energia, de mãos dadas com os nossos protetores espirituais. Vamos mentalizando Jesus nesse momento, nos envolvendo com suas energias crísticas, de amor, de paz. Que essa energia possa tocar os nossos centros de forças, que são os nossos chakras, trazendo o equilíbrio físico e o equilíbrio espiritual que precisamos nesse momento. Vamos dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, agora que estamos todos aqui conectados com a espiritualidade, vamos dar início à palestra da noite, que hoje será o nosso presidente da casa, o senhor Reginaldo Mafalte, com a parábola do credor incompassível. Tá? Então, nossa palavra para ele. À vontade, Reginaldo. Boa noite a todos. É um grande prazer, né, estar aqui novamente, fazendo palestra. Fomos por muito tempo sem, mas desde março para cá nós estamos fazendo já as nossas palestras presenciais. Boa noite a todos que nos assistem pela internet, pelo Facebook. E hoje nós vamos falar um pouco então sobre a parábola do credor incompassível, né? É sempre muito interessante, né, quando nós falamos sobre parábolas, né? Porque essa era a forma, ou a melhor forma, talvez, de Jesus ensinar, né? E ele ensinava e continua nos ensinando por parábolas, porque nós estudamos, né, essas parábolas até hoje, estamos ainda tentando entendê-las, né? Nos nossos cursos nós sempre falamos sobre parábolas, sempre estudamos, né, parábolas uma a uma, para tentar entender, né, porque Jesus ele trouxe essas parábolas, talvez para as pessoas da época, né, nós provavelmente já estávamos por lá também, não entenderam, mas como essas parábolas elas são sempre atuais, né? Quanto mais nós estudamos, mais nós vamos entendê-las. E elas traduzem, né, os ensinamentos. Elas traduzem aquilo que Jesus veio para trazer, que era o ensinamento de Deus, né? Ele sempre diz isso, né? Eu venho trazer o ensinamento do Pai. Então isso é muito importante também. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassível, né? É uma parábola muito importante e até pouco estudada. Eu entendo, né? Ela é até pouco estudada, mas ela é muito importante, né?
antes de nós entrarmos na parábola em si, eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco o que é parábola, né? Parábola, né, vem do grego parabolé, né, que significa, por outro lado, com o sentido de comparar. Então, é uma comparação, é uma história, né, que Jesus contava e que muitos educadores, inclusive, usam, né, essa técnica até hoje, né, de contar em parábolas, fazendo o quê? Comparações, fazendo o quê? Alegorias, né, para exemplificar. Então, olha lá, são narrativas breves dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus, com a finalidade de transmitir ensinamentos. Então, a finalidade maior é transmitir ensinamentos. E Jesus fez isso muito bem, né? São muitas parábolas, né? Eu não tenho aqui quantas, mas são muitas parábolas, né, que Jesus trouxe. E nós, como falamos já, continuamos estudando essas parábolas para tentar entendê-las. E a forma de nós entendê-las, né, nós temos muitas vezes que partir do texto, né, do texto no Evangelho, né, estudar, né, um pouco mais, né, a situação da época, onde que essa parábola foi dita, né, situar essa parábola no próprio texto e ver um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Tanto que essa parábola que nós vamos trazer, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Só que se nós formos buscar um pouquinho antes, tem uma passagem muito conhecida, né? Onde na casa de Pedro estavam os apóstolos, e Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? Né? E Jesus sabiamente, né, responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perdão não tem limite, né? Se você continuar perdoando sempre, o perdão não tem limite. Então, até para nós entendermos um pouquinho do teor dessa parábola, Jesus foi perguntado, né, um pouquinho antes sobre sobre quantas vezes nós temos que perdoar. E Jesus, ele nunca perdia oportunidades, né? Nunca perde oportunidades, porque ele está entre nós, né? Nunca perde oportunidades. Então, como teve essa pergunta e ele disse que não 7, mas 70 vezes 7, ele já entrou com a parábola. Então, nós vamos ler essa parábola, porque não tem como nós estudarmos a parábola sem ler antes, né? Então, nós vamos ler e depois nós conversamos um pouquinho sobre ela, tá? Eu trouxe ela escrita para não ter que ficar virando para lá. Então, diz lá: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, tendo começado a ajustá-las. Trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Tá? Nós vamos falar depois um pouquinho sobre o que seriam esses 10.000 talentos e o que são os talentos também. Tá? Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. Então era um costume da época, quando alguém devia para uma outra pessoa, no caso um servo para o seu senhor, ele tinha o poder de torná-lo escravo, né? Se caso ele não tivesse condições de pagar. Então ele tornava ele escravo e vendia. Ele, a esposa, a família inteira, se apropriava daqueles bens, né? Casa, animais, o próprio dinheiro, né? E quem que se apropriava disso? Quem o comprava, né? Então quem se tornava dono dele, se tornava dono também de todos os seus bens, com o intuito de pagar a dívida, né? Muitas vezes não conseguia
pagar. No caso dele aqui, nós vamos ver depois, eram 10.000 talentos. E nós vamos ver quanto valia isso na época, 10.000 talentos. Então, com certeza, ele não teria como pagar isso e ele se tornaria escravo, tanto ele como a esposa, os filhos se tornariam escravos, né? Porque eles não teriam como. Seguindo então, o servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo que te pagarei tudo. Né? Vamos lá. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Olha que interessante. Era muito dinheiro, mas o servo se condoeu, entendeu e perdoou. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, 100 talentos, 100 dinheiros, 100 quantidades, né, monetárias, digamos assim. Ele devia 10.000 e o Senhor perdoou. O companheiro dele devia 100 para ele. Então, 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. Minutos antes ele tinha sido perdoado pelo Senhor de 10.000 denários, ou 10.000 talentos, né? Este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Então, ele tinha sido perdoado naquele instante. Saindo, ele encontrou alguém que devia infinitamente menos que ele, e ele não perdoou. E mandou que prendesse, porque era a lei da época, né? Se alguém devesse para alguém e não conseguisse pagar, iria preso, né? Iria preso e teria que ir a trabalhos forçados até que se conseguisse pagar. Vendo, pois, os seus companheiros, né, sempre tem alguém, né, que vai ver o que você faz, né? Isso daí é um alerta, né, para nós. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Né? Nós estamos o tempo todo cometendo desvios, cometendo deslizes e pedindo perdão a Deus, a quem nós acreditamos, e somos sempre perdoados, obviamente, né? Mas ele não, né? Ele foi perdoado e não conseguiu perdoar. Irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Ele teve a mesma pena do outro, foi preso e obrigado a trabalhos forçados, até que se pagasse os 10.000 talentos. Nós vamos ver daqui a pouco o quanto era isso. Assim também meu Pai Celestial vos fará. Aí Jesus já dando o finalzinho da parábola e puxando a nossa orelha. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar a seu irmão. Então, nós nem precisamos falar que essa parábola é centralizada no perdão, na tolerância, na benevolência, na compreensão, né? Então, nós vamos discorrer um pouco mais, mas de cara, né, já vem um spoiler dizendo que
nós temos que tomar este cuidado, né, com o perdão. Porque nós estamos sempre pedindo perdão, mas nós também temos que conseguir perdoar. Tanto que Jesus mesmo traz na oração dominical, o Pai Nosso, essa frase: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Né? Eu não posso querer que me tratem de uma forma e eu não tratar as outras pessoas da mesma forma ou até de formas melhores. Né? Porque senão eu vou estar sendo injusto, né? Eu vou estar sendo tudo o que contraria, né? O perdão, a benevolência, o entendimento. Né? Tudo que contraria eu vou estar sendo, eu vou estar fazendo, eu vou estar entendendo que essa pessoa não é digna do meu perdão. E quem sou eu para perdoar? Né? Nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais. Tanto que diz lá, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no caminho da evolução. Né? Na sociedade como um todo, vamos falar do planeta Terra. Né? Bilhões de seres encarnados e mais tantos bilhões de seres desencarnados que habitam o nosso orbe. Né? Somos todos mais ou menos semelhantes. Né? Tem alguns um pouco mais evoluídos, outros menos, mas na média somos iguais. Né? Por que nós vamos querer nos achar melhores do que os outros ou achar que alguém é melhor do que nós também? Né? Não. Estamos aqui para compartilhar, estamos aqui para nos relacionarmos como irmãos que somos, filhos de um mesmo Pai, que fomos criados por Ele, simples e ignorantes, e que já estagiamos em vários reinos e estamos aqui hoje, depois de muitas encarnações que nós não temos ciência quantas foram. E com certeza vamos ter que encarnar muitas e muitas vezes para chegar a uma evolução semelhante a que Jesus tem hoje. Né? Só que precisamos trabalhar muito. Se nós não conseguimos muitas vezes nos perdoar, se nós não conseguimos muitas vezes perdoar uma falha, né, simples, como que nós vamos conseguir evoluir? Né? Fica difícil. Seguindo um pouco mais adiante, nós vamos entrar lá, nos talentos, falar um pouquinho para nos situar. Né? Por que Jesus disse, né, sobre isso? Olha como era importante. Talento era uma unidade da antiga Mesopotâmia para grandes quantidades de massa. Não era uma moeda de R$1. Era uma medida muito maior do que isso. No grego, pesava 20 quilos. Eu vou arredondar, né? 20 quilos. O talento romano pesava 32 quilos. O talento egípcio, 27 quilos. Na Babilônia eram usados dois tipos de talentos: o leve com 30 quilos e o pesado com 60 quilos. E o talento usado no Novo Testamento, que é o que nós estamos falando nessa parábola, pesava aproximadamente 59 quilos. Se nós formos fazer o cálculo, 10 mil talentos vezes 59 quilos vai dar 590 mil quilos. 590 toneladas de ouro ou prata. Olha quanto dinheiro é isso. Como que ele poderia pagar uma dívida? Aliás, não sei nem como que ele chegou a dever isso, né? Que era muito dinheiro. E como que ele iria pagar uma dívida dessa? Não conseguiria pagar. E o Senhor perdoou, porque ele sabia que ele não conseguiria pagar. Né? E acontece com muita frequência isso, até nos dias de hoje. Né? Dívidas impagáveis que às vezes acabam sendo perdoadas, porque o sujeito não vai ter como pagar. Né? Ele não vai, como diz na época, né, na tradição da época, vender a sua esposa, os seus filhos, as suas coisas para pagar dívida. Né? Ele não vai se vender também.
Então, acaba sendo perdoado, porque era algo muito grande, muito dinheiro envolvido, né? E ele acabou sendo perdoado, mas ele não fez com o companheiro dele por um valor muito menor, né? 10.000 talentos para o primeiro devedor. Na antiguidade, quem não honrava com as dívidas se tornava escravo, podendo ser vendido assim como sua família, e os seus bens eram transferidos para o proprietário, né? Então, se nós aqui, por exemplo, se eu tivesse devendo alguém e não fosse perdoado, eu seria vendido por ele, por uma outra pessoa, tudo que eu tenho vai para ele também, né? A minha família também, eu posso ser escravo. Quando que eu vou conseguir ter uma posição como eu tinha antes? Nunca, né? Isso aí seria uma pena indefinida, para sempre. Eu não tenho como pagar isso aí, eu não tenho como voltar, né? Olha lá, o devedor pediu moratória, pediu prazo para o pagamento e foi concedido o prazo, né? O rei compadeceu-se do devedor e aceitou o pedido. Ele entendeu. Ele entendeu que ele não teria como pagar. Por quê? Porque ele tinha já uma elevação moral, uma elevação espiritual, né? Ele já tinha, né, apresentava misericórdia, tolerância, generosidade, empatia, benevolência e compaixão. Ele já era possuidor desses talentos. Ele já era possuidor dessas virtudes. Por isso que ele conseguiu perdoar o irmão dele, apesar de ser servo, era um irmão dele, né? Conseguiu perdoar porque ele já tinha condições morais, já tinha condições para isso. Ele já conhecia. Muito possivelmente ele já tinha passado por algumas situações também, né, na tua encarnação ou encarnações anteriores. Ele aprendeu com isso. Porque tudo que nós temos ciência que não podemos, nós já conhecemos, nós já passamos por isso. Se eu sei hoje que eu não posso roubar, é porque muito provavelmente, ou quase certeza, que em encarnações anteriores eu já roubei e já fui penalizado por isso, e a minha consciência já sabe, eu já, né, tenho consciência que não posso mais fazer isso. Então tudo que nós condenamos, entre aspas, nós já fizemos. Por isso que não nos cabe julgamento. Por isso que não nos cabe punir alguém. Porque tudo que nós condenamos, nós já fizemos, né? Tudo que nós achamos, não condenamos, vamos trocar o termo. Tudo que nós achamos errado hoje, por que nós achamos errado? Porque nós já conhecemos o erro. Porque nós já passamos por isso. Já aprendemos, já fomos perdoados, né? Então é muito importante isso. Nós temos essa ciência, né? Que nós não podemos julgar, nós não podemos condenar ninguém, nós não podemos, né? Nós temos sempre que perdoar, nós temos sempre que estar atentos a isso, né? Porque se eu sei que não pode fazer, é porque eu já fiz e aprendi que não posso fazer mais, né? Então é muito importante isso. Por outro lado, lá o segundo devedor, né, ele devia só 100 talentos, uma dívida 100 vezes menor do que o outro, 100 vezes menor, né? Aquele servo que foi perdoado e não conseguiu perdoar ainda é um espírito que está em evolução, que é um espírito que está caminhando ainda, né? Ele está errado? Na cabeça dele não. Porque é o que ele compreende, é o que ele entende na época. Se ele entendeu que ele não deveria perdoar, era a compreensão. É porque ele era ruim? Não, é porque ele entendia assim, né? Ele quis o perdão, conseguiu o perdão, mas ele não conseguia perdoar, né? Então ele estava ainda caminhando, ele estava ainda tentando entender, né? Tanto que ele foi punido. E nós somos punidos por quem? Deus? Não. Deus, ele é bom e justo.
Deus, Ele quer o nosso bem sempre. Deus nunca vai nos punir, nos castigar. Nós, na nossa consciência, a partir do momento que nós estivermos já evoluindo, nós vamos nos punir pela nossa consciência. Nós vamos entender que o que nós fizemos não está correto e vamos tentar redimir, vamos tentar reparar aquele erro. Sempre que nós tentamos reparar o erro, que nós erramos. Nós somos seres ainda imperfeitos, nós estamos ali na caminhada, todos nós juntos, né? Então, quando nós erramos e nós entendemos que erramos, nós vamos buscar a reparação. E é o começo, né? É o início do entendimento. Se eu busquei a reparação, porque eu assumi que eu errei. E se eu errei, eu já estou aprendendo com o meu erro, né? Muito provavelmente eu não vou voltar a cometer esse mesmo erro, porque a minha consciência já não vai deixar mais. Por isso é que nós falamos, se nós sabemos que não podemos matar, é porque nós já matamos, obviamente, né? Sempre falamos a mesma coisa, né? Nós estamos aqui hoje encarnados, né? Não sabemos qual é a nossa encarnação, não temos conhecimento, não temos lembrança das encarnações anteriores. Hoje nós ainda não somos ainda legaizinhos ainda, não somos ainda, como diz o ditado, flor que se cheire, né? Imagine como nós éramos antes. Imagine como nós éramos há 2, 3, 4, 10, 100 encarnações atrás, né? Aí nós vimos um filme qualquer que fala sobre as cruzadas. Nossa, que horror isso! Nós estávamos lá, muito provavelmente matando também, né? Então, nós estávamos lá, né? O nosso amigo Valdemir, né, que nos deixou aí há uns 2 anos atrás, ele falava sempre, nós estávamos lá quando os imperadores romanos falavam, e nós fazíamos assim, ó. Valdemir sempre falava isso. Nós éramos aqueles que fazíamos assim, ó. Né? Que era o sinal. Perdoa ou condena. E nós estamos lá fazendo assim. Com certeza. Se nós estamos aqui hoje tentando aprender parábola, se nós estamos aqui hoje tentando perdoar o nosso próximo, se nós estamos aqui hoje tentando caminhar um pouquinho, com certeza nós estamos lá fazendo assim mesmo, né? E aí nós temos que... Só que existe uma coisa muito importante, que é a justiça divina, que é a benevolência de Deus, que Ele quer sempre o melhor para nós, e nós temos que aproveitar as oportunidades. As oportunidades são quais? As encarnações. Cada encarnação é uma oportunidade nova. Cada dia novo é uma oportunidade nova, né? Hoje nós estamos quase encerrando o dia, né? O nosso dever qual é? Quando chegar lá antes de dormir, lembrar de Santo Agostinho e fazer uma reflexão que nós fizemos durante o dia. Quando nós chegarmos, falar assim, eu fiz isso legal, para aquilo lá eu fiz assim, né? Amanhã eu não posso mais fazer assim. Né? Então tem sempre que fazer assim. Se eu fizer assim, já estou errado. Né? Então, temos que aprender com os nossos erros também. Então, esse servo, ele mostrou o que ele tinha nele ainda, né? Mesquinhez, intolerância, ganância, falta de perdão, incapacidade, né, ao perdão. Então ele mostrou. Nós mostramos o que nós somos, não é quando nós falamos, é quando nós agimos, né? Falar é fácil, né? Falar é fácil, a gente fala um monte de coisa que não faz depois, né? Eu tenho um amigo que ele disse, ele provavelmente ouviu algum pensador dizer, e ele sempre fala isso, que a gente não deve fazer aquilo que nós não gostaríamos que a nossa mãe visse, né? Se você não quer que a sua mãe veja isso que você está fazendo agora, porque está errado, né? Então, lembra disso sempre. Será que a minha mãe
gostaria de ver isso que eu estou falando? Será que ela gostaria de ouvir o que eu estou pensando agora? Né? Então, é por aí que a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, nós vamos nos reconstruindo. Né? Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. E fomos nos contaminando também ao longo das encarnações. Fomos evoluindo? Fomos evoluindo, obviamente que sim. Mas também fomos nos contaminando, fomos também entrando por atalhos, por estradas erradas, né? E nós estamos aqui para isso, para melhorar sempre. Melhorar, que é o mais importante, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Não tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Porque senão, não vai. Só que o rei ficou sabendo, né, da peraltice que ele fez. O rei ficou sabendo que ele não tinha perdoado uma dívida muito menor, né? E aí o rei fez o quê? Traz ele aqui, deixa eu conversar com ele, né? Então, e ordenou que ele fosse preso, né? Não vendido como escravo, mas que ele fosse preso, que ele tivesse a mesma pena que ele ordenou o outro, né? Ele devendo 10 mil, o outro devendo 100, e ele mandou prender, então você vai ter a mesma pena que ele, né? Direitos iguais e deveres iguais. Então você vai ter a mesma pena que ele, você vai ficar preso até que você consiga pagar, né? Preso onde? Onde que nós ficamos presos quando nós erramos? Ficamos presos na nossa consciência. A nossa prisão é a nossa consciência. A nossa prisão somos nós mesmos. A partir do momento que a nossa consciência ela vai crescendo, nós ficamos presos à nossa consciência. Nós sabemos que nós não podemos mais cometer aquele erro. E se cometemos, a nossa consciência cobra na hora. E aí eu tenho que fazer o quê? Me redimir. Eu tenho que ir lá e reparar o erro. Eu tenho que fazer. Aí é um trabalho individual de cada um de nós. Temos que reparar, temos que tentar, né, mudar o rumo dessa história. Né? Tentar. Às vezes não conseguimos. Aí nós vamos ficar esperando uma nova oportunidade. Mas se a oportunidade aparecer, faça. Não deixa para amanhã. Não deixa para a próxima encarnação. Nós não sabemos nem quando nós vamos desencarnar, ainda mais quando nós vamos encarnar de novo. Não tem como, né? Eu não sei nem quando eu vou desencarnar. Se vai ser hoje, amanhã, ou daqui a 10, 30, 40 anos. Como que eu vou deixar para a minha próxima encarnação obrigações que eu tenho que fazer hoje? Temos que fazer hoje. Não tem como deixarmos para depois. Se nós traduzirmos esses 10 mil talentos ou 10 mil denários em 10 mil pecados, 10 mil ações incorretas, 10 mil desvios, 10 mil atalhos que nós costumamos pegar, porque nós somos, às vezes, nós somos metidos a ser espertinhos, né? Aí nós pegamos atalhos que aí depois você vai ver que o atalho foi muito mais prejuízo do que se você tivesse ido pela via correta. Nós não vamos ter como pagar esses 10 mil. Só que, por outro lado, existe um limite de pagamento, né? Nós estamos aqui encarnados, em média hoje, né? Subiu bastante. Vamos falar 90 anos, 95 anos. Se eu errar muito, eu vou ter tempo? Não vou. Então tem que trabalhar hoje, né? Aproveitar, né? Para não ter tempo depois. Aí eu falo assim, eu tenho mais encarnações, né? Nós, espíritas, entendemos que nós temos muitas encarnações. Sim, temos, mas para próximas etapas. Não para ficar corrigindo o erro que eu fiz hoje. Eu tenho que encarnar de novo para uma etapa nova.
Né? Por que eu vou esperar ficar encarnado de novo para corrigir o que eu fiz hoje? Não faz sentido. Então eu tenho que encarnar para etapas novas. Vamos seguir em frente. Né? É a lei da evolução. Essa pena que esse servo sofreu, que seria ficar preso até que ele continuasse, que ele conseguisse pagar a dívida, é uma pena eterna. Ele não vai conseguir, seria uma pena expiatória eterna. Né? Só que existe a justiça divina, e isso contradiz a justiça divina. Né? A justiça divina diz o quê? Que nós temos sempre novas oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades que aparecem. Deus é justo e bom, não quer mal a nenhum dos seus filhos, que somos nós. Né? Isso contraria, né, a justiça divina. Por quê? Porque existe a lei da ação e da reação. E lembrando de novo a frase lá, que Jesus trouxe: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos a dos nossos inimigos. Né? Então, se eu tenho capacidade de perdão, com certeza eu também vou receber esse perdão quando eu der um deslize, que eu vou dar. Não tem como nós nos acharmos imbatíveis. Não tem como nós nos acharmos perfeitos. Nós somos imperfeitos ainda. Então, eu vou errar? Vou errar, não tem jeito. Não tem como. Não tem condições de eu achar que eu não vou errar nunca mais. Porque nós somos espíritos de perfeição, senão nós não estaríamos aqui encarnados no planeta de provas e expiações, que muito embora esteja se transformando, mas nós não estaríamos aqui encarnados no planeta de provas e expiações se eu sou um ser perfeito. A única forma que teria seria uma missão igual à de Jesus: vir aqui para trazer os ensinamentos do Pai. Ou missão, não de seres perfeitos, mas bem mais evoluídos do que nós, de estar encarnados para trazer um pouco mais de evolução, mais de paz, um pouco mais de amor. Né? Igual tem tantos, não vou nem dizer nomes, porque são muitos, né? Os que passaram e os que estão ainda aqui trazendo isso, mas também não são perfeitos, né? Eles também erram, também têm, né? O que nós entendemos hoje de perfeição é Jesus, né? E assim mesmo temos muito tempo para chegar até lá. Então, como nós tínhamos falado antes, o perdão é a única forma de nós vivermos em comunidade, em sociedade. É a única forma que nós temos em entender que somos seres que ainda erramos e todos nós estamos na mesma caminhada. Não tem jeito. O perdão é o entendimento, né? Eu entendo que esse erro existiu. Eu não estou dizendo que não existiu erro. Existiu, mas eu entendo. Por quê? Porque é um irmão meu que está ainda tentando aprender. Auto-perdão, mesma coisa. Errei. Tentei acertar, mas errei. Eu vou ficar me condenando para sempre? Vou ficar me punindo? Não, eu tenho que ter auto-perdão para entender que errei, não poderia ter errado, mas vou tentar acertar na próxima vez. Porque eu ainda sou um ser imperfeito. Mas isso não tira a minha responsabilidade, né? Não é porque eu sou um ser imperfeito que eu posso fazer tudo também. Não tira a minha responsabilidade. Temos que estar aí sempre trabalhando, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque senão nós acabamos nos perdendo pelo caminho e podemos colocar uma encarnação inteira, né, a perder. Quem vai ser responsabilizado por isso?
eu. Né? Não serão as minhas más companhias, não serão o governo ou o meu patrão, ou não, eu. Quem vai perder sou eu. Então nós temos que aprender a perdoar e aprender também a nos perdoar. Por quê? Primeira pessoa que se beneficiar do perdão é aquela que perdoa, e não aquele que é perdoado. Quando você perdoa, você está entendendo, você está tendo a compreensão que aconteceu algo que eu não acredito ser correto. Muitas vezes a gente também condena coisas que nós achamos, né? Nós somos bons também nisso daí, de achar coisas, né? E às vezes não é. Então, eu entendi aquele momento está errado, mas eu entendi também que eu devo ter a compreensão que é um irmão meu, que ele está no mesmo barco que eu, que ele está caminhando junto comigo e que ele também pode errar. O amor e o perdão formam elos e juntos conseguem construir edifícios inabaláveis. O amor e o perdão. Eu consigo perdoar se eu não tiver amor? Eu consigo ter entendimento se eu não tiver amor? Eu consigo ter empatia com o meu próximo se eu não tiver amor? Eu consigo amar se eu não tiver amor? Não consigo. Eu tenho que entender isso antes. Só que para nós ainda, o conceito nós já entendemos, mas nós não entendemos ainda, nós não interiorizamos ainda o amor verdadeiro. Né? Nós temos vários tipos de amores. Né? Hoje em dia, inclusive, o amor está bem banalizado. Né? As pessoas amam chocolate, amam sorvete, amam tudo. Né? Então, assim, o amor está meio banalizado. O que não é ruim também, porque as pessoas aprenderam a dar valor nas coisas. Né? Então, assim, nós ainda temos que entender muito bem ainda o que é o amor. Aquele amor que Jesus diz, nós temos que aprender ainda bastante sobre ele. Mas nós estamos aqui para isso, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Olha, mas sobretudo tem ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Não importa qual seja essa multidão, se nós nos amarmos, se nós tivermos compreensão, se nós tivermos empatia, se nós tivermos o entendimento, cobre. Né? Nós vamos estar caminhando juntos, muitas vezes errando juntos, né? E um entendendo o outro. E vamos seguir adiante, né? Tendo a consciência que erramos, não podemos também colocar um véu, falar, não, está tudo certo, eu errei, mas eu sou imperfeito mesmo, então vamos lá. Não é isso também, né? O amor, o erro existe e eu tenho que ter consciência dele. E o amor é que vai conseguir suplantar todas essas dificuldades, né? Porque Jesus trouxe a lei do amor, é a lei máxima, né? Trouxe a lei divina, a lei do amor. A lei do amor, nós temos que, como falamos antes, nós temos que ainda entendê-la melhor, né? Porque se eu aplicar realmente 100% da lei do amor, com certeza nós vamos estar muito além do que estamos hoje. Porque nós aplicamos sim, obviamente que sim, né? Nós temos, né, esse entendimento, nós já estamos aprendendo sobre a lei do amor, né? Porque nós já conseguimos perdoar, nós já conseguimos entender, nós já conseguimos nos entender, nós já temos a ciência que nós temos que estar seguindo adiante, né? E não pode ficar ninguém para trás, porque se ficar alguém para trás está errado, né? Então nós temos que seguir adiante, né? Se alguém estiver sendo prejudicado, não está certo, tem que repensar, né? Então nós temos que seguir adiante. Como? Todos juntos.
Se tiver alguém para trás, igual aquela ovelha desgarrada lá daquele quadro, está errado. Temos que voltar. Temos que repensar os nossos atos. Temos que voltar e repensar os nossos conceitos. Né? Porque temos que seguir todos juntos. Né? Se uma decisão sua agrada e privilegia 99 pessoas e vai fazer mal para uma pessoa, repense. Volte atrás. Mude os seus conceitos. Tem que fazer bem para o 100. Senão, não é amor. Então nós não vamos estar colocando o amor em prática. Né? E Jesus quer isso. Deus quer isso. Deus quer que nós estejamos bem, nos amando, nos entendendo, nos auxiliando e levando uns aos outros. Ninguém fica para trás. Temos que seguir adiante e temos que buscar a nossa evolução, né? Cada vez mais, para que nós tenhamos cada vez mais também condições de ajudar o nosso próximo. Cada vez que nós nos ajudamos, nós estamos ajudando o nosso próximo. E é isso que nós temos que fazer hoje e sempre. Tá? Então, agradeço a todos pela compreensão, né? Pelo entendimento. E boa noite a todos. Né? Que nós estejamos sempre nessa fila, andando todos juntos, de braços dados, né? Que não fique ninguém para trás, que ninguém também corra na frente. Né? Temos que seguir juntos e vamos seguir juntos, né? Na medida que nós formos entendendo que nós temos que ter ações que sejam boas para todos, né? Se nós começarmos a entender isso, nós já vamos estar caminhando, ok? Então, boa noite a todos e muito obrigado.